Bem, voltamos com a nossa economia e desenvolvimento. Qual é o teu assunto hoje, Lília? Sobre coaching, uma coisa importante que está sendo muito bem aceita no programa. Então, Silvio, essa semana os servidores da Câmara de Porto Alegre ficaram surpresos com 4 relógios pontos instalados à sua disposição. Estranho, no mínimo inusitado. A iniciativa foi recebida com insatisfação por parte de muitos que alegam não gostar de trabalhar regidos por regras, porque isso gera um clima de controle excessivo e desnecessário, além de quebrar a confiança. Mas de que confiança eles reclamam? Quem trabalha como funcionário seletista sabe que registrar o ponto é apenas uma das regras que as empresas nos impõem e que inclusive nos garante o recebimento justo e transparente do nosso salário a partir do horário trabalhado. Eu particularmente fiquei muito feliz em saber que a partir de agora os servidores públicos do município de Porto Alegre também têm a obrigação de registrar pessoalmente os seus horários de trabalho, já que foram instalados pontos biométricos, ou seja, aqueles que dependem da digital para o registro. Isso impossibilita, inclusive, a prática tradicional de pedir ao colega que registre o nosso crachá enquanto a pessoa sequer apresentou-se ao trabalho. O Sindicato dos Servidores contestou e disse que vai analisar se a instalação dos relógios está regular e se foi feita dentro dos parâmetros da lei. Deveria estar preocupado era em saber se esses cumpriam com as suas obrigações primeiramente, pois a instalação dos relógios foi apenas uma resposta às ausências frequentes ao trabalho. Total má-fé diante da liberdade concedida. A prova disso é que, após a condenada instalação dos relógios ponto, misteriosamente houve falta de vagas no estacionamento. O restaurante precisou contratar às pressas 4 novos funcionários para dar conta das refeições. Isso sem falar no movimento intenso que passou a ser frequente na Câmara. Fiquei me questionando onde estavam todos esses servidores de confiança antes do controle do ponto? A nós, cidadãos, penso que resta comemorar essa iniciativa, que representa um avanço, favorece o serviço público prestado ao município, que agora passa a contar com mais gente presente ao menos. Se estarão trabalhando ou simulando, aí já é outro departamento. E aos descontentes, fica a lembrança. Quem não deve, não teme. É isso, Silvio. Depois de viagem, vai para o Chile, para Buenos Aires. Aliás, Buenos Aires, a Argentina está de eleições, né? E na Argentina, pelo que eu vejo assim, a coisa está periclitante para o lado da atual presidente, né? O kirchnerismo aí já está, parece que cedendo de novo para o peronismo. Quer dizer, na Argentina é aquela história, né? PSDB, PT, PSDB, PT, PMDB. Então, eu vejo que o Macri está quase que abocanhando lá a presidência e o peronismo vai voltar. Tu não acha, Nazi? Acho que já ganhou a eleição. É, né? Depende do apoio do Massa, que é o terceiro, e que colocou lá uma série de questões, de condições para fazer o apoio. Mas eu acho que a fatura está feita. Eu acho que o Macri já é o presidente. Pois é, que legal. Bom, aqui no Brasil, vamos trazer as coisas do Brasil. A questão da securitização das dívidas. Isso aí é uma saída para o Brasil? Eu acho que esse é um assunto que eu, num programa anterior aqui, quando eu falei da questão que o governo do Estado vinha só se preocupando em ver qual era a dívida que tinha que pagar, sem olhar quem devia para ele, não é? Outros estados já estavam fazendo isso e fazendo um processo de securitização das suas dívidas ativas. O governo federal tentou fazer esse negócio, quer dizer, está tentando fazer, mas há uma posição contrária da Procuradoria-Geral da Fazenda, dizendo que é inconstitucional. E, logicamente, como no governo federal nada consegue compor, né, sobre nada, essa é mais uma das etapas que eu acho que vão ficar discutindo. Enquanto São Paulo já fez isso, com um modelo bem interessante de emissão de debêntures com a garantia dos créditos de dívida ativa, mas o que, na verdade, os bancos e fundos e outros investidores querem fazer é realmente fazer a tradicional compra da dívida ativa, assumir totalmente a compra com um deságio, uns falam aí 20%, 25%, não é?
do valor da dívida e os bancos e esses investidores assumiriam a cobrança da dívida, que são muito mais eficientes, certamente, do que o Estado para cobrar. Né? Quem é que não é mais eficiente que o Estado, né? Essa questão que se coloca. Então, eu acho que é um caminho mais fácil de fazer um ajuste fiscal por aí. Né? É mais curto de fazer, mas depende do Congresso Nacional de novo. Né? E, logicamente, depende das assembleias legislativas. Aqui eu vejo a coisa meio parada. Eu vejo que o Rio de Janeiro já fez isso, Pernambuco já fez, São Paulo já fez, Minas já fez. Então, consequentemente, eles resolveram um problema que talvez não seja tão grave quanto o nosso aqui. Rio de Janeiro talvez seja algo meio parecido com o Rio Grande do Sul. Mas aqui eu estou vendo que as coisas não se movimentam. Nós estamos muito preocupados em baixar o valor, né, dos precatórios, diferença de 36 mil para 5 mil. Quer dizer, estão querendo atingir o idoso. Eu não tenho precatório, tenho um precatório para receber do serviço. Aqueles que têm menos agregado para protestar, né, também. Né? Então, lógico, mas isso aí depois tem voto, né, na contrapartida, então por isso a Assembleia aqui rejeitou, pelo menos postergou a decisão. Mas eu vejo que o Estado aqui poderia fazer duas coisas. Né? Uma eu já comentei aqui, que eu acho que é uma reforma imobiliária, ou seja, vender imóveis que não servem para nada, relocalizar algumas áreas que são inúteis hoje. Eu falo nada contra a Brigada Militar, mas tem quartéis imensos e com um contingente cada vez menor. Quer dizer, uma contração. Bem apanhado. Então, eu acho que se fizesse uma reforma imobiliária, vendesse, levantasse os imóveis, eu acho que o Estado nem sabe bem o que tem de imóveis, né, a serem disponibilizados para vender. O mercado não está muito bom para comprar, mas, em todo caso, seria uma forma de você abater dívida. Não é vender imóvel, vender patrimônio para pagar despesa de custeio. Não, isso aí no outro mês vai precisar vender outro imóvel e depois não vai ter mais imóvel para vender. Mas eu acho que para fazer uma negociação em termos de abatimento de dívidas, etc., tal, isso seria um bom negócio para o Estado, estruturalmente, em termos econômicos e financeiros. Agora, eu acho que o Estado deveria, falo em 11 bilhões de uma dívida ativa, bom, cobrar. Que se não tem condições de cobrar, que repasse isso adiante, venda essa dívida por 3 ou 4 bilhões, não sei eu. Um deságio bom. Um deságio bom e deixa os bancos e investidores cobrar e põe dinheiro no caixa e resolve parte do problema. Nós venha mais seguido aqui, até porque toda semana tem assuntos diferentes. Obrigado pela tua presença aqui, realmente esses esclarecimentos, esse conhecimento que o Inácio traz aqui é muito bom, além de qualitativo e informativo para você saber como é que as coisas estão andando. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.